União vai ser o S1, união com S2, união com Sn. Porque eu vou fazer isso para todo mundo. Eu vou fazer isso para todo mundo. Vocês querem que eu desenhe no caso geral? Você entendeu o que eu fiz aqui? Eu vou fazer isso. Tem uma outra partição aqui, não tem? Eu vou fazer a mesma coisa. E vou considerar o sólido SP a união de S1 com Sn. O que eu posso dizer relativo a SP e ao sólido S? São parecidos? Eles não necessariamente são iguais. Mas eu garanto o seguinte: se a norma da partição é o número próximo disso, tender a zero já é outra coisa. Não misture as bolas. Tá certo? Já é outra coisa, você já está se adiantando. O que eu tenho fixado uma partição com coeficiente C1, Cn, construindo para cada I de 1 até N esse prisma SI, que é um prisma o quê, hein? É um prisma reto. Faltou dizer aqui. Daqui vamos completar. Esse prisma reto. Se eu pegar a união desses prismas, eu garanto uma coisa. Não necessariamente... imagine que você tem a partição com 10 subintervalos. Já dá uma boa aparência, não dá? Do sólido SP com sólido S, não dá? Agora imagine que eu tenha 1 milhão de intervalos, todos eles finos. Está melhor ainda, não está? Ou seja, o sólido SP, ele se parece com o sólido S se a norma da partição P for um número próximo de zero relativamente ao comprimento do intervalo AB. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são os dois sólidos. Todos entendem isso? Porque cada um desses bichinhos é pequeno. É claro que isso aqui é um bolo. Um bolo meio tortão assim, né? Mas se parece com o sólido S, que também é tortão. Tá? Então você tem isso aqui. Bem, mas isso só me interessa se eu conhecer o volume de SP. Mas eu conheço o volume de SP. Tem-se. Antes de fazer o que você está querendo fazer, vamos ver quem é o volume de SP. Tem-se. Quem é o volume do sólido SP? Do SP. Do sólido formado a partir da partição com essa configuração aí. Quem é o volume do sólido SP? Me diga. É o volume do prisma S1, mais o volume do prisma S2, mais o volume do prisma Sn, que são todos prismas retos. Quanto é o volume do prisma S1? Quanto é? Está aqui a base. A base. Está aqui a altura. Então, quem é o volume do prisma S1? É a área do ômega CI. É a área da base, que é o ômega CI, vezes a altura, que é quanto? Delta XI. Por construção do prisma é isso. C1, né? Que é o primeiro, né? Desculpe. C1 vezes delta X1, área do primeiro. Quem é a área do segundo? Quem é o volume do segundo prisma? Quem é? A área de quem? Da seção transversal ômega C2, que é a seção transversal do sólido, que é usada para criar o prisma, o segundo prisma. Vezes quem? Delta X2. Mais, assim sucessivamente, até o quê? Até o último. Quem é o volume do último prisma? Do prisma Sn. Quem é? A área do ômega Cn mais a área do ômega Cn da seção transversal correspondente ao Cn vezes quem? Delta Xn.
Ora, mas a área de ômega C1 é o A de C1. Tá? Que por hipótese eu conheço. Então isso aqui fica AC1 delta X1, mais o quê? A de C2 vezes o delta X2, mais o A de Cn vezes quem? Delta Xn. Ou seja, isso aqui é uma soma de rima. É a somatória sobre a partição P de A de Ci delta Xi. E como a função A é integrável a rima, ó, a função A é o quê? Contínua. Relembrando aqui, por hipótese, a função A é contínua. E se ela é contínua, ela é o quê? I. Portanto, ela é o quê? Ela é integrável a rima. O que significa ela ser integrável a rima? Isto é, existe em R, quer dizer, existe e é real o limite. Que limite? Limite quando a norma da partição tende a zero da soma parcial. Ou seja, existe o limite quando a norma de P tende a zero de quem? Do volume do sólido SP. Então, como existe esse limite? E como é razoável eu afirmar que quanto mais fina for a partição P, mais parecidos são os sólidos SP e o meu sólido S original, é natural eu definir o volume de S como sendo quem, hein? O limite do volume de SP. Que vai ser quem? Vai ser a integral definida da função A. Porque esse limite aqui é a integral definida da função A. Então eu chego aqui direto, sem demora, e escrevo. Daí a seguinte definição. Que definição? Essa que eu vou colocar aqui. Eu não estou provando que a área é isso, eu estou definindo. Mas só que para eu definir, eu tenho que dar toda uma justificativa por que eu defino desse jeito. Daí a seguinte definição. A área do sólido S, a área do sólido S, que sólido? Esse sólido aqui, esse sólido satisfazendo todas essas hipóteses, tá certo? Inclusive que a função A é contínua. Por isso é que eu consigo dessa definição. A área do sólido S é o número real, módulo de S, né? Módulo de S, tamanho de S, dado por. Não vamos demorar muito não. Quem é o módulo de S? Quem é? A integral definida de A até B. Nada. Não tem como ser outra coisa, tem que ser isso. Por conta de tudo que eu defini. Ou seja, moral da história. Princípio de Cavalieri. O conhecimento das seções transversais amarram o volume do sólido. E como é que eu calculo o volume do sólido tendo o conhecimento da área de cada seção transversal? Se isso der uma função contínua, o volume do sólido é a integral da área da seção transversal. Coisa que você já tinha isso por sólido de revolução, usando a fórmula do método da coroa,
E para o sólido, metacoroa. Porque o outro não é seção transversal, já ia falar besteira. O outro é seção cilíndrica, que não é, é uma seção cilíndrica, mas não necessariamente a seção transversal plana, tá bom? Mas no caso aqui, então, moral da história. Se você tem um sólido, aí você tem um eixo, e relativo a esse eixo, o sólido existindo entre dois planos, πA e πB, sendo a área da seção transversal, tá certo? Sendo conhecidas as áreas de cada uma das seções transversais, quem é o volume do sólido, quem é a integral da área da seção transversal. E aí vamos aos exercícios, né? Os exercícios agora. Como é estabelecida essa fórmula, então vamos ao primeiro. Primeiro deles. Quanto tempo aí, garoto? Tá controlando o tempo? Hã? Pronto. Vou pegar um exercício aqui. A base de um sólido S, olha aqui, ó. A base de um sólido S, a base, viu? É um disco de raio R, é um disco de raio R, se R é positivo, é um disco de raio R, e cada seção transversal plana e cada seção, tá? E cada seção transversal plana, cada seção transversal plana, perpendicular a um diâmetro fixo da base, perpendicular a um diâmetro fixo da base, é um quadrado. É um quadrado. Qual o volume de S? Qual o volume de S? Então, esse sólido, adianto logo, ele não é um sólido de revolução, mas é um sólido tal que a sua base é um disco de raio R. A base desse sólido, ele está sentado, tá? Deita ele assim, e a base desse sólido é um disco de raio R. E cada seção transversal desse sólido, perpendicular ao diâmetro fixo da base, é um quadrado, tá? Um quadrado. Pergunta, qual o volume de S? Olha, eu não preciso desenhar o S, mas eu preciso do conhecimento das áreas, das seções transversais de S relativa a um eixo fixo. E se eu conhecer isso, a integral disso é o quê? O volume do sólido, tá? Eu não vou desenhar esse sólido, não vou me atrever a isso, mas eu sei a seguinte coisa, ó. De novo, eu só preciso saber qual é a área da seção transversal, qual é a área de cada seção transversal, relativa ao eixo fixo. O que é? A área é base vezes altura? A área é base vezes altura para quê? Para o prisma reto.
é um quadrado? Essa é um quadrado? A base é um quadrado. Não, a base é um disco. Desculpe. A base é um disco. A base é um disco. Quem é quadrado é cada seção transversal relativa a um diâmetro fixo. Então vamos lá. Essas más companhias, eu vou dizer. Acaba. Olha aqui, ó. Sei não, né? Aqui, ó. Você tem o seguinte, ó. A base está aqui. Desenhar, digamos que é eixo X, eixo Y. Tá bom? Então a base desse sólido, tá? Quando eu coloco ele nesse plano, a base é uma circunferência de raio R. Então eu vou desenhar. Aí agora o negócio vai pegar. R, R, R. Vocês conseguem desenhar uma circunferência em perspectiva? Conseguem? Em perspectiva. Me diga uma coisa. Eu desenho um disco aqui no chão. Aí eu estou no centro do disco, assim. Aí eu olho, eu vejo um disco, uma circunferência aqui no chão. Mas se eu estiver lá naquele canto e olhar para esse disco, eu vejo um disco? Eu vejo uma elipse. Questão de perspectiva. Quando você pega duas retas paralelas, tá? Tem duas retas paralelas aqui, distância delas em 1 metro, tá? E tem um comprimento assim de 1 quilômetro. 1 quilômetro não, é exagero, 100 metros. 100 metros. Você tem duas retas paralelas, 100 metros. Aí você está aqui, elas começam aqui. Você olha. A impressão é que elas vão se encontrar, não é? Não? Que é a questão de quê? Perspectiva. Quando um arquiteto faz um desenho de uma casa, de um prédio, tá certo? Aí ele vai uma parede lateral do prédio. Ele desenha a base da parede, o topo da parede, ele desenha paralelo? Não. Porque a visão de quem está vendo não vê como paralelo, vê como é um negócio, chamado, tem a ver com geometria projetiva, questão de visão. É paralelo, você não vê. Se eu estou aqui olhando aqui, está aqui, R, menos R e R. E aqui é menos R. Aí eu vou desenhar um disco aqui. Eu vou desenhar uma circunferência mesmo? Pronto, isso começa.